Olá, turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir a esta aula de correção. Então, nós vamos iniciar agora com a gravação desse vídeo, somente para fazer a correção da atividade proposta durante essa semana, tá? Então, assim que você terminar de resolver a atividade, você vai pegar seu caderno e vai verificar se você está com as suas respostas ok, tá bom? Então, eu propus para vocês a leitura de uma fábula, que é um texto narrativo curto, que possui algumas características que nós já conversamos em vídeos explicativos, tá? Essa fábula em específico vai falar do colibri, que é a nossa beija-flor, tá? O título fala Colibri nas florestas em chamas. Vai mostrar que certa vez esse passarinho, esse colibri, ele estava sobrevoando a floresta que estava literalmente pegando fogo, tá? Então, ele quer ajudar de alguma forma, mas como ele tem o bico bem pequeno, ele vai lá e joga uma gotinha de água, vai lá e joga outra gotinha de água, nesse rio próximo que ele estava. Claro que ele foi criticado, seus colegas ali se questionavam e perguntavam para ele, os outros animais, é claro, né? O que você está fazendo? Você não pode fazer nada, você é muito pequeno, o incêndio é muito grande. Então, ao invés de ajudar, criticava, né? E, ao final, o colibri, ele fala que ele tinha feito o melhor que ele podia, que se todos ajudassem, todos fizessem a sua parte, com certeza poderiam salvar a floresta. Mas, como só ele estava fazendo, né? Não sabemos. Então, vocês percebam que a fábula ela possui animais que têm atitudes de seres humanos. E esses animais e esses personagens, além de ter atitudes de seres humanos, eles falam. Essa é a grande diferença entre uma fábula para outros tipos de texto narrativo, tá? E outra coisa, toda fábula possui uma moral. O que é moral? Moral é um ensinamento, que é mostrar para o leitor, para nós que vamos ouvir, de repente pode ser contado e não lido, né? Pode nos contar um ensinamento em relação à temática, tá? Aqui, por exemplo, nós temos o ensinamento de um ajudar o outro, de contribuir, porque senão uma andorinha só não faz verão, não é? É o sentido. Então, aqui na número 1, está falando que a fábula se caracteriza por apresentar os personagens sendo animais. Porém, o comportamento deles são relativos aos dos seres humanos, né? Identifica os personagens da fábula e o tipo de pessoa que eles representam. Então, nós temos aqui o colibri, vou responder tudo em caixa alta. Que tipo de pessoa que ele representa? Ele representa pessoas esperançosas, pessoas que ajudam, são prestativas e colaboradores, né? E nós temos os animais, os demais animais lá, os outros personagens que representam pessoas críticas que não ajudam o próximo. É o que mais tem, né, gente? Na número 2, está falando para você identificar e explicar a moral da história. Qual é a moral da história? Eu até coloquei de forma colorida aqui, ó. Se todos fizerem a sua parte, é possível salvar a floresta. Identifique. Aqui está. Se todos fizerem a sua parte, explique a moral. Que nem eu estava falando.
cabe a cada um de nós ajudarmos ao próximo e não criticá-lo, como diz o velho ditado: uma andorinha só não faz verão, não é? Na número 3, tem a estrutura dos parágrafos. Vocês vão perceber que a fábula ela possui 4. Então, nós vamos aqui identificar a ordem, revelar uma mensagem edificante, a moral da história. Então, aqui a moral da história é o último parágrafo, né? Que é o número 4. Mostrar a perspicácia do colibri perante o fogo que destruía a floresta. Contar a atitude do colibri diante do incêndio. Apresentar o problema que iniciava na floresta. Então, aqui é o número 1. Depois que o problema surge, eles começam a mostrar o colibri. Mostrar a perspicácia do colibri perante o fogo, ou contar da atitude do colibri perante o incêndio, diante do incêndio. Já fala logo na cara que está pegando fogo e que o colibri começa a ter uma atitude. E depois começa a mostrar nessa atitude a sua persistência, encaminhando já para o final. Então, se a gente for ter a ordem aí, é só ao contrário, 4, 3, 2, 1, tá? Está respondido. A número 4, vocês vão reler essa passagem. Você é muito pequeno, tá entre aspas, tá? E tem esse sinal de pontuação para dizer que há continuação ainda. Antes existe uma frase, por isso que está aqui com letra minúscula, tá bom? Você é muito pequeno e este incêndio é muito grande. Alguns animais tinham bicos bem grandes e não ajudavam. Identifique o efeito do sentido expresso pela conjunção e. Então, essa conjunção ela está servindo para quê? Você é muito pequeno e este incêndio é muito grande. Alguns animais tinham bicos bem grandes e não ajudavam. Qual que é o efeito do sentido? O sentido de soma, adição. Ok? A número 5. Justifique o emprego das aspas no texto. Para que servem as aspas? As aspas só tem uma vez que é utilizada aí no texto, tá? As aspas são utilizadas para apresentar a fala de um personagem, que é o animal. Um dos animais começa a falar para ele: você é muito pequeno, você não vai dar conta de apagar esse fogo sozinho, tá? Entre aspas. Então, para quê? Para mostrar, para apresentar a fala desse personagem, para dar ênfase na fala desse personagem, tá? Na número 6, foram utilizadas algumas características em relação ao personagem principal, né? O colibri. Mas um desses termos não foi utilizado para ele. Qual foi? O animal, tá? Então, a gente vê que ele foi falado no texto como um pássaro, como um pequeno colibri, como ele, que ele foi tentando ajudar, tal. Mas a palavra o animal, essa junção, não foi referida a ele, e sim foi referida aos outros animais da floresta que não o ajudavam. Tá? Então, aqui na número 6 está perdendo o que é exceto, o que não é referido a ele, tá? Então, gente, são só esses 6 exercícios, façam as correções no caderno de vocês. Caso tenham dúvida ainda, é só me procurar no privado, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.